Olá a todos vocês, quem vos fala é o professor Sebastião de História. Hoje eu irei falar para vocês sobre o plano de estudo tutorado, primeira e segunda semana do volume 4 do quarto bimestre, galera. Então vamos lá. Aqui está a unidade temática, são as lógicas comerciais e mercantis da modernidade. O tema economia açucareira. Nós vamos falar aqui que o Brasil passou por 3 ciclos econômicos. Primeiro do açúcar, depois do ouro, depois do café. Falando do primeiro ciclo do açúcar, que em seguida começa a se tornar um produto, né, de exploração, e o seu fim acontece, acontece devido a fatores internos ou externos, que fazem esse produto aí perder a sua importância no mercado externo, né, europeu, devido à concorrência com os produtos com açúcar holandês das Antilhas. Nesse texto abordaremos o primeiro desses ciclos, que é a cana-de-açúcar. Essa planta é originária da África e sua exploração passou a ser feita pelos portugueses após a colonização na região. Foi trazida para o Brasil no século XVI, que vai lá de 1501 a 1600, devido ao clima semelhante para sua plantação, que acabou dando certo no território brasileiro, principalmente no Nordeste, onde havia o quê? Diversas plantações do produto. Lembrando que a construção de engenhos foi financiada pelo capital holandês, principalmente ali na região do Nordeste do Brasil. Então, há dinheiro holandês. A extração da cana-de-açúcar, ou seja, do açúcar, era feita utilizando o sistema de plantation. Nele, o território quase não era coberto com um único tipo de plantação, que era monocultura, né? Ou seja, existia apenas um produto ali sendo cultivado como predominante. No caso aí, a cana-de-açúcar. A mão de obra era escravizada e o açúcar era todo vendido para o exterior, no caso, para Portugal, devido ao Pacto Colonial. Esse modelo foi utilizado também nos Estados Unidos, porém, nas plantações de algodão. Então, nós temos o quê? A maioria da mão de obra interna nos engenhos é de escravizados, existiam trabalhadores livres, sim, tá? E, assim, ia para Portugal devido assim à produção do açúcar, devido ao monopólio. Ali os holandeses buscavam o açúcar, refinavam, né, em Amsterdã e revendiam para o resto da Europa, devido ao acordo que eles tinham comercial. Lembrando que eles financiaram os engenhos. A mão de obra escravizada era trazida da África e esse comércio também se tornou lucrativo, principalmente para os ingleses, né? Pois os portugueses iam até o continente africano levando cachaça e fumo para trocar por pessoas escravizadas. Por que você falou inglês, professor? Porque os ingleses, além dos portugueses, né, mas os ingleses em maior número, serão os maiores escravagistas do mundo, tá? Aqui no Brasil, essas pessoas eram vendidas a altos preços, gerando um lucro enorme para os comerciantes. O açúcar é produzido em fazendas chamadas de engenho, que possuíam um grande espaço para plantação, ou seja, no latifúndio, uma enorme fazenda. Além da moenda, onde a cana era triturada, retirada da garapa e transformada em açúcar, através do cozimento. Então, eles vão cozinhar aquela garapa até transformar em açúcar. Então, vamos continuando aqui. Após esse processo, o açúcar era colocado em sinos de madeira ou de barro, onde ficava alguns dias. Ele ficava ali purgando, né? Ou seja, o líquido, né, ele ia desidratando, o líquido ia saindo daquele caldo, que vai ficar lá dentro, chamado pão duro, que é o açúcar, né, em pedra. Esse processo deixava o açúcar mais branco na parte de cima e aumentando assim o seu valor de mercado, né? A região que mais produzia açúcar era a região nordeste do país, pois o clima era favorável à concentração de mão de obra escravizada e também facilitava a sua produção. Essa situação permaneceu até a expulsão dos holandeses de Pernambuco em 1640, pois eles migraram para as Antilhas, na América Central, e lá passaram a produzir açúcar de melhor qualidade, levando a uma crise na produção da América Portuguesa. É a concorrência, né? Lá na Europa. A partir deste momento, a economia passou por muitos problemas econômicos até a descoberta do ouro das Minas Gerais, quando iniciou o segundo ciclo econômico, a segunda fase aí que nós estamos, que foi citada aqui no início, né? Olha, que são ciclos econômicos, então é o segundo. Vamos às atividades, então. Explique por que os comerciantes iam até a África para buscar escravizados. Para quê? Para ter mão de obra. Mão de obra onde? Nos engenhos. Então vamos ver aqui onde está isso. Olha,
nós lemos aqui no texto, olha, a mão de obra era trazida da África. Então, vocês têm que ler o quê? Esse parágrafo aqui. Né? E eles precisavam de muita mão de obra no engenho. Então, mão de obra humana. Então, está aqui nesse parágrafo. Segunda questão, explica o que era o sistema de plantation. Está aqui no texto, olha, plantation. Então, vocês vão ler qual parágrafo? Ah, vocês vão ler esse parágrafo aqui, olha, para poder responder aquela questão, tá? Bom, e aí, leia o texto abaixo. A maior parte dos escravizados que aportaram inicialmente no Brasil provinham das colônias portuguesas na África. Eram negros capturados nas guerras tribais e negociados com os traficantes em troca de produtos como aguardente, fumo e outros produtos, né? Os portugueses que recebiam o maior número de escravizados no Brasil eram Salvador, Rio de Janeiro, ou seja, os portos, né? E Recife. Desses postos, escravizados eram transportados aos mais diversos locais do Brasil. Algumas outras cidades recebiam escravizados também, vindos diretamente da África, como Belém, São Luís, Santos, Campos e outras. A venda dos escravizados vindos da África era feita em praça pública, através de leilões, mas o comércio dos negros não se restringiam à venda de produtos do tráfico. Transações comerciais com escravizados eram comuns também. Então, está aqui a fonte, né? E vamos às questões. Sobre a escravidão no período colonial, respondo. Por que os portugueses iam até a África buscar escravizados? Primeiro, porque eles sabiam que colonizada a região, né? E a outra, se vocês lerem aqui, vocês vão entender, olha. Né? Como é que eles realizavam esse processo, né? Então, é importante essa leitura. Para que eles iam buscar? Para onde? Para que eles iam buscar? Para os engenhos. Para o que? A mão de obra no processo da produção do açúcar. Então, pensem nisso e, né, escrevam aqui sobre essas questões, esses pontos, né, que eu falei para vocês. Quais as consequências desse processo para a sociedade brasileira atual? O que vocês acham que aconteceu com a sociedade brasileira atual? Vocês acham que mudou a sociedade brasileira atual? Entendeu? Vocês acham que a sociedade brasileira ainda sofre com preconceito? Sofre com descaso, pobreza, com faltas de assistencialismo social, principalmente para, né, aqueles de origem afrodescendente? Então é isso que vocês devem responder aqui. E quarto, explique o que eram os engenhos, como eles funcionaram. Ó, os engenhos estão aqui no texto, grifado, ó, engenho. Então vocês vão ter que ler todo esse parágrafo aqui para responder a questão, ok? Então fiquem atentos. Agora iremos à segunda semana do plano de estudo tutorado, né, volume 4, que é do quarto bimestre, aí o último PET desse ano. Vamos na página 105. Unidade temática, lógicas comerciais e mercantis da modernidade. Então vamos ao tema, entradas e bandeiras. No início da colonização da América, os portugueses estavam restritos ao que hoje é chamado Nordeste e parte do Sudeste do Brasil devido ao Tratado de Tordesilhas. Lembra? Que dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis e passaram uma linha imaginária que passava 370 léguas das ilhas de Açores, Madeira e Cabo Verde. E também os portugueses ficaram uma parte do tempo onde concentrados no litoral da América Portuguesa do Brasil. Né? Em 1580, as coroas de Espanha e Portugal se uniram. Isso ocorreu após a morte do rei Dom Sebastião, que estava lá combatendo os mouros no norte da África. Né? Então ele desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir, em 1578. Seu corpo nunca mais foi encontrado. Então, para o trono não permanecer vazio, o tio dele, né, que é o tio-avô Dom Henrique, assume o governo, mas 2 anos depois ele morre e deixa o trono vazio novamente. Após uma árdua disputa política, o parente dele mais próximo, né, que poderia assumir o trono, era o rei da Espanha, que era Filipe II. Então, o que o rei Filipe II da Espanha faz? Torna-se ao mesmo tempo rei de Portugal, unindo assim Portugal as duas coroas, ou seja, unindo Portugal à Espanha, que é o chamado aí, que nós chamamos aí de União Ibérica, daquela península da Europa chamada Península Ibérica. Dessa maneira,
todas as posses de Portugal passaram a ser da Espanha, e o Tratado de Tordesilhas deixou de fazer sentido, permitindo que os colonos que viviam na América Portuguesa pudessem explorar o interior do continente. A fim de explorar o território, diversas expedições foram organizadas, tanto pelo governo quanto pelos próprios exploradores. As expedições organizadas pelos governos eram chamadas de entradas, então, ou seja, as expedições organizadas pela coroa, né, eram chamadas de entradas, e as organizadas por particulares chamadas de bandeiras. As mais promissoras foram as bandeiras de São Paulo, onde nós temos aí os bandeirantes, né, paulista, e as bandeiras vão receber o nome dos líderes, como Bartolomeu Bueno da Silva, o chamado Anhanguera, chamado Diabo Vermelho pelos Tupi, na língua aí, Tupi-Guarani, que fundou a Vila Boa de Goiás, mas ameaçou os índios a mostrarem o ouro da região antes. Borba Gato, que se envolveu na Guerra dos Emboabas, foi acusado de massacrar indígenas, escravizar também esses nativos. O de Raposo Tavares, que também aprisionou vários índios e lutou contra os holandeses na Bahia. Mesmo com nomes diferentes, o ato de explorar os territórios do período ficou conhecido como bandeirantismo, mas há diferença entre entradas e, né, as bandeiras, como eu falei para vocês. Sendo assim que nas bandeiras, as mais promissoras foram as bandeiras paulistas, né, de origem paulista. Haviam 3 tipos de bandeira: de prospecção, que eram expedições com o objetivo de encontrar metais preciosos, como ouro e prata; apresamento, com o objetivo de capturar os indígenas e levar para São Paulo para trabalharem como escravizados; e de sertanismo de contrato, que eram expedições montadas para destruir os quilombos e capturar escravizados que haviam conseguido fugir. Essas expedições ocorreram principalmente na região de hoje é o sudeste e o centro-oeste do Brasil. A maioria delas saía da capitania de São Vicente, que hoje é São Paulo, indo para o oeste. À medida em que encontravam lugares para explorar, montavam acampamento, podiam durar vários dias. Caso houvesse interesse, criava-se uma vila no lugar, construindo-se uma igreja na região e a Câmara Municipal. Foi assim que diversas cidades mineiras surgiram, como São João del Rei, Vila Rica, onde hoje é Ouro Preto, Mariana, Diamantina, dentre outras. Após a Guerra dos Emboabas, as expedições também alcançaram regiões de Goiás e Mato Grosso. Porém, foi em Minas Gerais que o ouro foi encontrado em maior quantidade. O sertanismo de contrato foi responsável por destruir diversos quilombos, incluindo o mais famoso deles, que já falamos, que foi o quilombo dos Palmares, que abrigou diversas comunidades na região nordeste do Brasil, onde hoje é o estado aí de Alagoas. Então, podemos dizer que as entradas e as bandeiras foram o quê? De extrema importância para a ampliação do território brasileiro, pois foram responsáveis por desbravar o interior do continente. Além de terem descoberto metais preciosos e fundarem cidades, os bandeirantes foram responsáveis pela prisão e a morte de índios e africanos que fugiam da escravidão. Okay? Aqui é um mapa tratado aqui, ó, de Tordesilhas. Passava aqui mais ou menos nessa linha aqui, olha. Eu estou passando aqui, ó, né, a mãozinha aí do mouse. Tudo que estava à direita pertencia a Portugal e à esquerda a Espanha. Com o Tratado de Tordesilhas, os portugueses, né, vão entrar para o interior do Brasil, aqui do que hoje é o Brasil. Vamos lá. Cite 2 contribuições bandeirantes para a história do Brasil. Então, eu vou pedir a vocês que leiam primeiro, né, aqui, ó, um pedacinho desse parágrafo, tá? E também vocês podem ler aqui, ó, esse parágrafo aqui, que vai ajudar vocês, tá? Até aqui. Isso vai ajudar vocês a terem uma visão, porque tem 2 questões importantes no que eu passei aqui para vocês, mostrando aonde eu marquei esses 2 parágrafos, que vão responder essa questão. Estabeleça uma relação entre União Ibérica, entradas e bandeiras. Então, a União Ibérica foi o quê? Foi a união do quê? Da Espanha e Portugal, tá aqui a União Ibérica. O que ela fez? Deixou, né, de fazer sentido o quê? Vocês vão ter que pegar daqui para cá, ó, né? As terras na América pertenciam a Portugal e a Espanha. Deixou de fazer sentido. Então, essa é a primeira questão, né? O que foi a União Ibérica
E o que elas têm a ver com as entradas e as bandeiras? Sem o Tratado de Tordesilhas, que nós vimos aqui, olha, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Que vocês vão ter que ler. Surgem as bandeiras, né? E as entradas. Ou seja, o território vai o quê? Vai acabar o quê? A colonização portuguesa no território da América Portuguesa vai acabar o quê? Havendo a interiorização. Perfeito? Bom, cite os principais objetivos das entradas e bandeiras. O que eles procuravam de tão importante que a coroa portuguesa estava muito interessada, entendeu? Já que estava em crise a produção açucareira. O que eles mais queriam, né? E aí a gente vai ver aqui, ó, qual que era o objetivo deles. Olha, né? Grande objetivo da coroa portuguesa era encontrar o quê? Leiam isso aqui, que eu marquei para vocês. E respondam lá a questão. A gente vai na última questão aqui. Leia a reportagem a seguir. Um homem foi preso após um grupo não identificado atear fogo nesse sábado, dia 24, no monumento que homenageia aí o bandeirante Borba Gato, em Santa Amaro, na zona sul de São Paulo. Os manifestantes retiraram pneus de um caminhão, os espalhando pela via e aos redores da estátua. E, em seguida, atearam fogo no local. O caso ocorreu por volta das 13 horas e 30 minutos, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública. Essa aqui foi a notícia veiculada no jornal O Globo, na qual queimaram aí a imagem, né, de Borba Gato. Borba Gato, a gente está aqui, ó, sobre a história de Borba Gato, olha. Né? Vejam aqui o que ele fez. E aí vem a pergunta. Diversos monumentos e avenidas têm seus nomes em homenagem aos bandeirantes, mas já há algum tempo a imagem dos bandeirantes tem sido questionada pela história. Reflita sobre os motivos que levaram a tal questionamento. Olha, veja o que Borba Gato fez, veja o que outros bandeirantes aqui, ó, citados aqui nesse parágrafo, só ler esse parágrafo, fizeram. Está ligado a essa atividade aqui de aprisamento e ao sertanismo de contrato, ok? Bom, gente, então terminamos a segunda semana aqui na página 108, atividade 4. Ficamos por aqui. A partir da próxima semana, terceira e quarta semanas, todas as duas de uma única vez, ok? Quaisquer dúvidas, escrevam aí no YouTube ou então na nossa sala de aula do Classroom. Então, até breve, um grande abraço para vocês e até a próxima semana.